Você hoje em dia se considera mulher? Eu não tô querendo dizer isso de uma maneira biológica. Afinal, quando você pega seu RG, sua certidão de nascimento, vai estar lá o seu gênero, vai estar lá o que você é e tudo mais, né? Mas eu quero te dizer de uma maneira interna mesmo, de uma maneira reflexiva de dizer. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu tive uma experiência bastante filosófica e um pouco um tanto quanto questionativa pra mim, né? Que me fez refletir sobre isso. Eu também quero que você reflita sobre isso. Nessa semana, eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou pra mim, né, durante a conversa, que ela não se sentia mulher. Aí, né, eu tentei conversar com ela a respeito do que ela sentia a esse respeito, porque a direção que o pensamento dela estava indo, infelizmente, não era um pensamento tão positivo assim, né? Não tava encarando esse pensamento de uma maneira tão boa assim, né? E eu digo assim, como que encararia isso de uma maneira, esse pensamento de uma maneira positiva? Seria mais no lado filosófico da coisa, e não de uma coisa de você se obrigar a ser algo, entendeu? Estava indo por esse caminho. Mas de qualquer maneira, né, continuando o que eu quero dizer essa pessoa, ela chegou em mim e falou que ela, não sei, que ela estava aprendendo hoje em dia a ser mulher, que ela não era uma mulher. E por que que ela pensava dessa maneira? Bom, aí ela me disse: antes eu era uma mulher de marmanjo. Hoje estou aprendendo a ser mulher no meu atual relacionamento. E isso me pegou de surpresa, né? Essa frase, porque pra ela então, né? Ser mulher pra ela nada mais era estar nesse novo relacionamento e mudar a filosofia que ela era antes. Antes ela era uma mulher de uma pessoa que estava estagnada, né? Era, era quase basicamente uma mãe, não uma mulher de fato. E isso me pegou a pensar, qual que é a minha identificação de mulher? O que eu considero que seja uma mulher? Não de uma maneira biológica, como eu já disse, né? Mas sim de uma maneira filosófica. Eu também quero que vocês pensem, né, a respeito disso e reflitam também sobre isso. O que vocês consideram ser mulher? O que vocês consideram, né, filosoficamente falando, pessoalmente falando, os requisitos, né, para você ser uma mulher? Porque se for uma coisa só biológica é muito fácil. E sabemos que o ser humano não é só bio, ele é biopsicossocial. Então, quando a gente coloca nessa grande margem, né, a gente tem que pensar que não é fórmula, né, que vai ser cabível para todos, né? Afinal, não é toda pessoa que pensa de uma certa maneira que age de uma certa maneira, né? Eu gostaria de pôr aqui em pauta uma das coisas que eu aprendi essa semana na faculdade, que foi sobre individuação. Um filósofo, né, chamado Carl Jung, e me perdoe por eu estar falando errado, por causa que provavelmente eu estou, né, mas de qualquer maneira, ele tem um. Ele gostei muito da parte da parte que ele falou sobre individuação, né? E nele, ele também cita uma coisa muito legal, que é o ânima e o animus. O ânima e o animus nada mais é que o lado feminino e o masculino do ser humano. Só que, né? Pensa que, por exemplo, o animus é feminino, né? Pensa que o Animus, que ele quis dizer com feminino, o lado feminino, seu gênero feminino, só que dentro desse gênero feminino tem um pouco do masculino. E dentro do Anima, que é o masculino, tem um pouco do feminino. É basicamente um yin yang, onde existe o mal, existe um pouco do, onde existe o mal, existe um pouco do bem, e onde existe o bem, existe um pouco do mal, entende? E isso daí é uma das coisas que ele fala para você viver plenamente, né? Para você aprender a ser um ser humano funcional, para você transcender, né? Para você realmente pegar todas as formas da individuação. Até recomendo algumas pessoas a se aprofundarem no assunto, é uma coisa que eu não vou fazer nesse vídeo, mas eu recomendo as pessoas que quiserem se interessarem com isso para lerem realmente sobre isso, porque é uma coisa muito interessante. Mas o que eu quero abordar?
né, com ânima e ânimos. Tendo o ânimos, né, na ideia do gênero feminino ter um pouco do masculino, você consegue concordar com isso? Você se sentiria bem pensando que um pouco de você é um pouco masculino? Eu sei que hoje em dia muitas mulheres foram frustradas, foram machucadas, tiveram más experiências com alguns homens. E isso traz um distanciamento, né, do gênero masculino. E eu queria pôr essa ideia, se você colocar esse pensamento do Carl Jung na sua cabeça, você concorda com ele que para você ser um indivíduo completo e ser melhor, inclusive entrar em contato com o seu gênero feminino, é você aceitar também o seu gênero masculino, também dentro de si? Porque até mesmo, né, eu até vou fazer uma brincadeira agora, eu tenho certeza que quando o Jung fez essa teoria, eu imagino pelo menos, né, um cara de bigode, ele pegando essa proposição, essa filosofia que ele pensou, abrindo assim, lendo isso, aí ele arrumando o monóculo dele, e aí ele pegando um papel assim pra mandar pro Jung, e aí ele escrevendo um lá ele, só que um lá ele um pouco mais formal e mais bonito, sabe? Porque de qualquer maneira, até para nós homens acertarmos que temos o gênero feminino em nós é muito difícil. Por causa justamente de preconceitos, da estrutura que o homem é formado, na geração que a gente vive, que hoje em dia melhorou muito mais, mas a gente viveu numa sociedade que é heteromachista, né? E complicado, mas não vou entrar nesse vídeo a respeito disso, né? Eu só queria comentar que, tipo assim, se pra nós homens é difícil também aceitar o gênero feminino, imagina pra uma mulher aceitar o gênero masculino, que carrega tanto esse peso, né? Eu também queria comentar a respeito de uma coisa muito importante também, que é sobre os estereótipos. Os estereótipos de ser uma mulher. Os estereótipos que as mulheres carregam de si, tipo assim, as imagens que elas possuem de uma mulher perfeita, né? Eu tenho um exemplo muito legal, por exemplo, da Princesa Peach. A Princesa Peach, ela é um exemplo ótimo de um modelo feminino que tem na sociedade, que é aquela mulher princesa, é aquela mulher que vive, né, indefesa, inseguro, que é insegura e tudo mais. Isso daí eu tô dizendo a Princesa Peach antiga, né? Não a princesa atual. A princesa Peach atual, ela sabe se virar, ela sabe desenvolver numa situação. Tanto é que no filme do Super Mario, é ela que atua que ensina o Mario a como fazer basicamente as coisas. Ela encara o Bowser frente a frente. Tem um jogo da Nintendo feito a respeito disso, né? Então, a Princesa Peach, que foi uma personagem que, tipo assim, era um estereótipo de uma mulher que usa rosa, é indefesa, é toda fofinha, tem vestido cheio de babados, pra uma mulher independente, forte, né? Que até o estereótipo dela mudou hoje em dia, né? Então, eu queria perguntar pra você, qual é o modelo de mulher pra você? É um modelo gótico, né? Uma mulher que usa roupas pretas, que é bonita e tudo mais. Uma mulher que é forte, independente, que não precisa de ninguém. É uma mulher sábia, que isso aqui sabe quando os momentos que precisa de alguém, os momentos que não. É uma mulher que, independente de onde esteja, saiba quem é e nunca fraqueje o pensamento a respeito disso. Eu acho que é legal você pensar nisso daí, mas eu também quero trazer uma coisa pra você. Viver a partir de rótulos, né, que a sociedade coloca, não é viver, e sim se colocar num padrão. É se colocar na estante e se vender como um produto. E nós dois sabemos que isso não funciona pra ninguém. A grande questão de você pensar sobre ser mulher é você se sentir bem com quem você é hoje também. Pensa só, o jeito que você vive hoje, o jeito que você tem o que é ser mulher, esse jeito que você tem,
esse jeito te ajuda, esse jeito te faz mais mal do que bem, você realmente se considera mulher e visando as coisas que você, as coisas que você fala, que o que você considera ser mulher nos dias de hoje, você acredita que você se enquadra nesse padrão? E se você não se enquadra, será que os seus padrões que não estão muito elevados, os seus padrões são até um pouco injustos para si mesma adquirir eles, né? Para você se enquadrar neles e que você tá sendo injusta? Porque, infelizmente, somos injustos com nós mesmos e isso é um fato. Independente do gênero, uma coisa que todo ser humano é, ele é um pouco trapaceiro consigo mesmo. Nós, às vezes, colocamos o pé na nossa frente só para a gente cair e se derrubar, não porque queremos, mas porque, infelizmente, a gente aprende que dessa maneira a gente, às vezes, a gente pode se sentir bem. E, infelizmente, algumas mulheres passam por isso, né? E não só mulheres, também homens, né? Mas o tema de hoje é sobre isso, né? Quero saber se você consegue se direcionar para isso, né? Se você consegue se questionar a respeito disso, para você entrar em um pouco mais de paz consigo mesmo, né? Eu queria trazer também que a definição para ser mulher não é algo nem deve ser algo que tem uma resposta única, tá? Não, assim, no dicionário, no Aurélio, você provavelmente vai achar lá a definição de mulher, né? O que significa ser mulher no conceito da palavra. Mas no conceito filosófico, no conceito pessoal, no conceito social da coisa, tem várias respostas diferentes, né? Eu tenho certeza que se você perguntar pra você, homem, se você perguntar pra sua mãe, perguntar pra si e perguntar pra um amigo seu, você vai ver 3 respostas diferentes do que é ser mulher. E talvez você vai ver que talvez tenha uma resposta que tem um pensamento padrão da sociedade, né? Uma coisa que é meio que sucinta, né? Algo que as pessoas só passam adiante, né? Um pensamento social, né? Uma verdade social que as pessoas só perpetuam, mas que é só porque aquilo funciona para aquela sociedade, para aquele indivíduo, para aquele contexto, né? E às vezes para um outro tipo de contexto, um outro tipo de sociedade, aquela descrição que você vê que se repete é uma descrição que não funciona. Tá dependendo do lugar que ela é usada, né? E dependendo da pessoa também que se é colocada, né? Eu não tô aqui eu não vou citar nenhuma dessas coisas, por causa que eu quero que você tenha reflexão do que é ser mulher. Agora, caso você tenha algum interesse do que eu penso ser mulher, né? Pra mim, uma mulher, além dela ser uma pessoa feminina, um ser humano que é frágil, um ser humano frágil, ela também pode ser forte. Uma mulher, ela sabe se cuidar e ao mesmo tempo sabe cuidar dos outros. Ela não precisa fazer isso, mas ela faz isso tão bem que isso vira basicamente algo da personalidade dela. Pra mim, mulher não é só bonita quando ela tá vestida, maquiada e etc, usando um frufru. Ela é bonita em todos os aspectos do dia dela e não precisa usar maquiagem, usar um vestido bonito para se adequar para ser uma mulher socialmente. Ela é bonita independente dessas coisas. Eu acredito que uma mulher, independente do corte de cabelo, da estética dela, ela ainda vai ser uma mulher e uma mulher linda, né? Pra mim, uma mulher, ela sabe ser forte, mas uma força muito que não é força física, porque força física, viemos e convenhamos, não faz grande diferença. O que realmente faz diferença é uma força intelectual, uma força psicológica, uma força que faz as mulheres terem uma visão de si e do mundo de uma maneira diferente, né? Claro que não faz dela se achar melhor em questão de gênero, por causa que os dois gêneros têm suas qualidades, têm seus lados negativos, né?
Uma mulher sabe ver isso e sabe também pôr em pauta também as coisas que são difíceis para elas, mas as coisas que também são difíceis para os outros. É uma mulher que sabe que é pé no chão, sabe a realidade, mas que também está pronta para tirar um pouco esse pé no chão, né? Essa lado para ver um lado mais sentimental da coisa. Para mim também um pensamento também que mulheres elas são sentimentais, um sentimental muito positivo, um sentimental que você normalmente sendo homem você não percebe. Quando você tá jantando uma comida e sua mulher fala ficou bom, e você fala ficou, e aí você volta a comer, você respondeu tão rápido ela que ela pensou, nossa, ele não gostou. Ele respondeu tão rápido, ele não gostou. Isso demonstra um pouco a insegurança dela, claro, mas também demonstra o quanto que uma mulher é sentimental e quanto isso é bonito, né? Ela tá em contato com o lado mais humano do sentimentalismo, ela tá em contato com as emoções, né? E isso é muito bonito, né? Eu acho isso daí uma beleza extraordinária. E acho que esse tipo de coisa tem que ser valorizado na sociedade de hoje, que anda tão perdida no conceito de emoções, né? Bom, eu vou pra finalização, né? E continuando minha pergunta, né? O que é ser mulher pra você? Quais são os requisitos para você ser mulher? Você acha que esses requisitos são justos para você ou não? Você acha que você está sendo uma mulher atualmente? Você acha que você deveria aprender algo sobre ser mulher, assim como a pessoa que eu comentei da minha experiência? Seria legal se você comentasse aqui embaixo, deixasse a sua reflexão ou simplesmente só refletisse sobre isso, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Acredito que eu consegui falar tudo o que eu falei, né? Caso eu tenha me perdido, podem vir aqui e me questionar. Mas de qualquer maneira, eu gostaria de felicitar todas as mulheres e falar Feliz Dia das Mulheres para todas. Porque vocês são lindas e maravilhosas, né? E no mais, é isso aí.